E aí, apaixonado por carro? Pensa rápido. O que vem à sua mente quando a gente fala em clássico brasileiro? Opala? Fusca? Gol Jetta? Com certeza. Mas e se eu te dissesse que por trás desses ícones, existem histórias secretas que pouquíssima gente conhece até hoje? Carros que nasceram com alma de outro país, modelos que te obrigavam a virar sócio da fábrica para levar para casa, e até esportivos com design de Porsche, mas com um desempenho, digamos, polêmico. No Motorlista de hoje, a gente vai abrir o livro de segredos da indústria nacional e desvendar as histórias mais incríveis por trás dos carros que marcaram época. Então se prepara, que a nossa viagem no tempo começa agora. VW SP2, o sem potência que virou Porsche brasileiro. Nossa primeira parada, início dos anos 70. Com as importações fechadas, o Brasil era uma ilha automotiva. Foi nesse cenário que a Volkswagen decidiu criar um dos carros mais bonitos da nossa história, o VW SP2. Lançado em 1972, o SP2 era uma obra de arte. O design era tão espetacular que, em salões na Europa, ele ganhou o apelido de Volkswagen Porsche. Mas, como toda boa história, tinha um porém. Por baixo do capô, o motor era 1.7 de 75 cavalos. E por isso, aqui no Brasil, ele ganhou o apelido bem menos glamouroso de sem potência. O visual era de um superesportivo, mas a performance não acompanhava. Mesmo assim, ele teve seu sucesso, com 10.205 unidades produzidas. Mas a história secreta fica ainda melhor. Antes dele, a Volks lançou o SP1, com um motor 1.6 de apenas 65 cavalos. Ele foi um fracasso tão grande que só 162 unidades foram fabricadas, o que faz dele um dos Volkswagens mais raros e misteriosos do mundo. Golf 800, o carro que te tornava sócio. Agora, vamos para o final dos anos 80. O sonho de um carro 100% nacional parecia impossível, mas um homem chamado João Gurgel não aceitava isso. O resultado foi um dos projetos mais ousados da nossa história, o Gurgel B800. Lançado em 1988, o B800 era um carro pequeno, com um motor de 2 cilindros e 36 cavalos, projetado para ser o carro mais econômico do Brasil. Mas a sua maior história secreta não estava no motor, e sim na forma de comprá-lo. Para levar um B800 para casa, você era obrigado a comprar um lote de ações da Gurgel. É isso mesmo, você não comprava só o carro, você virava sócio da empresa. A campanha de marketing era genial e perguntava: se Henry Ford te convidasse para ser sócio, você aceitaria? O projeto evoluiu para o Super Mini em 92, que era mais moderno, mas a ideia de transformar clientes em investidores foi uma das maiores e mais criativas loucuras do nosso mercado. Chevrolet Opala, o alemão americanizado. O Opala, um carro que dispensa apresentações. Mas você conhece a história secreta da sua origem? O Opala, na verdade, era um gringo com alma brasileira. Seu design foi herdado diretamente do alemão Opel Rekord C. Só que a Chevrolet do Brasil fez uma mágica. Pegou o design elegante europeu e instalou a mecânica mais robusta e confiável que tinha, a americana. O lendário motor 4.1 de 6 cilindros, que equipou as versões mais potentes como o Diplomata, era derivado de motores usados em picapes e até tratores da Chevrolet. Era torque puro. Essa mistura criou um híbrido cultural perfeito. Ele tinha a versão esportiva SS que virou febre nos anos 70, e ao mesmo tempo, era o carro de luxo dos executivos, o carro da família, o táxi e até a viatura de polícia. Um verdadeiro camaleão que conquistou o Brasil por ser, ao mesmo tempo, chique e indestrutível. Maria, o motor que virou lenda de oficina. Chegamos aos anos 90, e a Fiat decidiu elevar o padrão dos sedãs no Brasil com o Fiat Marea. Ele chegou cheio de tecnologia, ar-condicionado digital, airbags, freios a braços, itens de luxo para a época. A versão turbo, com 185 cavalos, era simplesmente o sedã nacional mais potente do seu tempo. Mas a grande estrela, e também o grande vilão dessa história, era o motor Fivetec, de 5 cilindros. E aqui vai um segredo: esse motor era parte de uma família modular super avançada da Fiat, a Pratola Serra.
Ele era, basicamente, uma versão de 4 cilindros com um cilindro a mais. Uma engenharia complexa e respeitada na Europa. O problema? No Brasil, a falta de mecânicos qualificados para lidar com essa tecnologia fez com que qualquer probleminha virasse um pesadelo. E assim, um carro que era moderno e veloz, virou a bomba mais famosa das oficinas do país. Ford Corcel, o DNA francês disfarçado. Vamos voltar um pouco no tempo, para 1968. A Ford lança um carro que viraria um sucesso de vendas e um queridinho das famílias, o Corcel I. Mas o que poucos sabem é que, por baixo daquele logo da Ford, batia um coração francês. A história é a seguinte: a Ford comprou a Willys Overland, que estava desenvolvendo um carro em parceria com a Renault. Esse projeto era, na verdade, o futuro Renault 12. A Ford herdou o projeto, fez algumas mudanças, e o lançou aqui antes mesmo dele ser lançado na França. Por isso, o Corcel I usava um motor de origem Renault, era super confortável e espaçoso para a época. Era um carro com alma francesa, vendido como um Ford legítimo. Um segredo muito bem guardado que resultou em um dos maiores sucessos do nosso mercado. Bônus: os fora de série dos anos 80. E como bônus, não podíamos deixar de falar dos fora de série, os carros artesanais que eram o sonho de consumo nos anos 80. Vamos destacar 2. Primeiro, o Santa Matilde SM 4.1. Um coupé de luxo, feito em Minas Gerais, que usava o motor 4.1 de 6 cilindros do Opala. Era a combinação perfeita de design esportivo com o conforto de um carro de luxo, com ar-condicionado e até bancos elétricos. E o segundo é o lendário Miura X8. Com seu design futurista, o X8 era um espetáculo de tecnologia. Suas portas não tinham maçanetas e abriam por controle remoto, algo de outro mundo para a época. E a ousadia não parava aí. Ele tinha um sintetizador de voz que falava com o motorista, com alertas sobre o cinto de segurança, combustível e portas abertas. Sim, um carro brasileiro falante, em pleno 1987. E aí, curtiu nossa viagem pelos segredos da indústria nacional? Do Porsche brasileiro ao carro falante, a nossa história automotiva é muito mais rica e curiosa do que a gente imagina. Mas agora, a pergunta é para você: qual dessas histórias secretas você já conhecia ou qual te surpreendeu mais? Deixa sua resposta aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. E claro, se você gostou do vídeo, fortalece com aquele like, se inscreve no Motorlista e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu, galera! E até a próxima!